Hoje no Brasil, cerca de 37.400 mulheres estão presas. O número até parece pequeno, mas o que chama a atenção é que a população carcerária feminina aumentou quase 600% nos últimos 15 anos, índice bem acima da taxa de crescimento geral dos presos. Os dados são de um levantamento inédito feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o Infopem Mulheres. Mas de que forma estas informações vão ajudar a melhorar as condições para as detentas? É o que você vai saber no nosso programa, que está começando. No programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os presídios femininos e o que tem sido feito para colocar em prática o que é garantido por lei. A Constituição Federal determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Também assegura aos presos o respeito à integridade física e moral e garante às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Para falar sobre os presídios femininos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, e a advogada Sofia Coelho Araújo, especialista em direito criminal. Sejam bem-vindos ao nosso programa, obrigada por aceitar nosso convite. Doutor De Vito, a gente pode dizer que dois grandes desafios são reduzir a desigualdade de gêneros e as deficiências do sistema penitenciário. Como resolver esses problemas? Eu acho que o Departamento Penitenciário Nacional deu um passo importante ao soltar pela primeira vez um estudo que traz os dados específicos com a perspectiva de gênero para a gente entender esse fenômeno do encarceramento de mulheres. O crescimento do encarceramento feminino é uma realidade preocupante. Nós partimos aí de 5 mil mulheres presas para quase 38 mil num período, num intervalo de apenas 15 anos. Um salto bem grande, né? É um salto grande e acho que é importante acentuar e o nosso espectador entender que o aprisionamento ele sempre traz consequências difíceis para aquele que cumpre a pena de uma forma geral, mas quando o encarceramento ele envolve a mulher, esses efeitos são ainda mais desastrosos, porque a mulher ela acaba desempenhando um papel central na estrutura familiar. Então, o homem, quando cumpre pena, a mulher acaba assumindo a guarda dos filhos, assumindo as despesas do lar, mas quando a mulher ela é presa, as consequências para esse núcleo familiar são desastrosas. Então, eu acredito que a sociedade, o Estado brasileiro tem que olhar isso com muito cuidado. Além de todos os problemas também operacionais e de infraestrutura que envolvem a mulher no cárcere. E para a mulher é mesmo mais difícil, doutora Sofia? Ela exige condições especiais? Eu acredito que para a mulher seja muito mais difícil ficar num estabelecimento prisional, porque ela tem exigências e situações que ela precisa da atenção do Estado, como, por exemplo, a situação de menstruação. As mulheres elas não são fornecidas às mulheres, não são fornecidos absorventes, que é o básico para uma saúde. Na verdade, eu acredito que o sistema carcerário esteja em crise, porque a situação é drástica, é preocupante ver que o tratamento que é dado a essas pessoas é desumano. Elas vivem hoje em situação muito deplorável. Algumas das presas, às vezes, não têm lugar para dormir, não têm condições de se alimentar de maneira adequada, né? Não tem o tratamento digno que é exigido à mulher. E o Departamento Penitenciário Nacional fez um mapa sobre a população feminina no sistema penitenciário. Pela primeira vez, foram levantadas informações em todo o país sobre quem são essas mulheres, o que as levou ao mundo do crime e em que condições elas estão cumprindo a pena. O levantamento apontou que as mulheres chegam a pouco mais de 6% do total de presos no Brasil. São 37.380 detentas, a quinta maior população carcerária feminina do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China, Rússia e Tailândia. E enquanto para os homens a superlotação é um grave problema, 46% das mulheres estão em estabelecimentos com 1 ou 2 detentas por vaga. Mas quem são estas mulheres? 50% delas têm entre 18 e 29 anos, 68% são negras,
50% têm ensino fundamental incompleto. E um dado que chama muito a atenção: 58% delas foram condenadas por tráfico de drogas. Esta vendedora, que prefere não ser identificada, visita a amiga a cada 15 dias presa por tráfico. Ela diz que muitas acabam entrando no mundo das drogas para sustentar o próprio vício. Tem muita gente que acaba se envolvendo com tráfico por oportunidade de empregos. Até às vezes tem muitos que são usuários, não tem como sustentar seu vício, acaba vendendo. Mas não é só o tráfico de rua que leva as mulheres para a cadeia. Esta defensora pública estudou o perfil das presas em Brasília por 6 anos e descobriu que levar drogas para companheiros, filhos ou parentes que estão presos é um crime recorrente entre as detentas. Em 2008 e 2009, a maior causa de encarceramento das mulheres, encarceramento cautelar, eram os crimes de furto e receptação. De 2010 para cá, aí o Distrito Federal ele acompanhou a tendência nacional de ter as mulheres encarceradas, em sua maior parte, por tráfico de drogas. Doutor Devito, o que tem sido feito a partir dessas informações levantadas? Olha, é importante entender o Infopen, esse estudo estatístico, como um instrumento de gestão, um instrumento necessário para a gente poder entender o problema, o tamanho desse problema e planejar as ações necessárias no âmbito do Executivo Federal, do Executivo dos Estados, para que a gente possa melhorar essa situação. Tem um achado muito importante na nossa pesquisa, que é o improviso que marca a questão do encarceramento feminino. A gente encontrou uma constatação de que a maioria dos estabelecimentos que custodiam mulheres são mistos. 239 estabelecimentos, na verdade, tem alas improvisadas, celas improvisadas para abrigarem as mulheres. E isso, como a doutora Sofia trouxe aqui, acaba não atendendo aquelas necessidades que são peculiares da mulher. A gente tem a questão da mulher gestante, da mulher amamentando, né, e é também uma garantia constitucional. Então, acho que uma constatação que vai nos ajudar, inclusive, a adotar providências concretas para melhorar essa situação é de que nós precisamos especializar os estabelecimentos. Apenas 107 estabelecimentos são exclusivamente femininos. Quando a gente fala da arquitetura de um estabelecimento penal para mulheres, a gente tem que pensar o espaço da saúde, que tem que ser com atendimento a necessidades específicas, esse espaço de um berçário com condições adequadas para a gente reduzir os danos também dessa criança que tem o direito de criar o vínculo com a mãe, e um espaço para a gestação adequada, né? Celas para as gestantes que são adequadas. E são algumas das necessidades que, infelizmente, acabam não sendo observadas pelo improviso que marca muito a administração penitenciária no país. Doutora Sofia, como a gente falou na reportagem aqui também, o tráfico de drogas leva muitas mulheres a serem presas. Mesmo sabendo que elas correm esse risco, elas continuam levando drogas para os maridos, companheiros e para os parentes dentro dos presídios? A situação do sistema penal é muito complicada quando a gente analisa essa questão do tráfico, porque o aumento desse número de tráfico chegou a 58% de pessoas presas, né, de mulheres presas com relação a esse crime. A gente verifica a relação do homem por trás dessa situação. O que acontece? Elas normalmente exercem um papel secundário, né, no crime de tráfico. Normalmente elas são submissas ou dependem financeiramente daquela pessoa e servem normalmente como mulas para levar as drogas para o marido ou para o sobrinho, para o filho dentro do presídio, né? E eu realmente acredito que por ser um crime que não seja causado com violência ou grave ameaça, deveria ser reanalisada essa situação da lei no artigo 33 da Lei de Drogas. Eu acredito que a pena aplicada a essas mulheres é exagerada e eu realmente acredito que inserindo um parágrafo novo, e aí deveria haver uma movimentação de todo o poder legislativo para criar esse novo parágrafo, diminuindo a pena eventualmente da mulher que participe desse crime sobre a influência do homem, né? Então eu acredito que a evolução é mais nesse sentido. Se me permite até um acréscimo, acho que é importante agregar aquela informação do depoimento que foi exibido agora,
de que uma outra causa recorrente para a mulher se envolver em crimes de tráfico é suceder o marido, que muitas vezes é preso, e ela então, como a doutora Sofia apontou aqui, não ocupa um cargo de gerência nessa estrutura de distribuição de drogas, mas ela acaba assumindo um posto do marido. E é importante notar que o perfil da criminalidade feminina se volta muito à necessidade de manutenção do sustento do lar. A mulher, ela acaba tendo como o arrimo de família, muitas vezes com o companheiro, o esposo preso, que assumir um meio de sustento daquela família. Então, a gente tem a sensação de que o dano social essas atividades, ainda que lícitas das mulheres, é muito menor. Então, o tratamento jurídico, de fato, ele parece ser muito gravoso. A gente teria que olhar, a lei teria que olhar, e o Poder Judiciário, de uma forma diferente para essa situação da mulher envolvida com o tráfico de drogas. Podendo até, eventualmente, aplicar penas alternativas à prisão para que o dano seja menor. Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador sobre os presídios femininos. Vamos ver. Gostaria de saber o que acontece quando uma mulher é condenada e não tem presídio feminino na cidade. Doutora Sofia, qual é a orientação nesses casos? Quais são os direitos dessas mulheres? A mulher, ela tem o direito de ser colocada num presídio só de mulheres, né? Mas na maioria das vezes a gente vê que existem situações onde mulheres cumprem penas nos mesmos lugares onde existem homens cumprindo penas. O que é um absurdo, né? Mas infelizmente isso acontece até hoje. Mas o objetivo nesse caso é levar ela para o presídio mais próximo feminino, né, que tenha toda a estrutura física e que suporte a situação dela. E no caso das delegacias, tem que ter cela diferente também, doutora Sofia? Nas delegacias eu acredito que sim, porque é uma necessidade, as mulheres não podem ficar na mesma cela que os homens, até para evitar eventuais abusos, né, ou ofensas que a mulher provavelmente nessa situação possa sofrer. A gente tem que acabar com a custódia dentro de delegacias de polícia. Uma diretriz do DEPEN, do Ministério da Justiça, foi inclusive agora em 2011 fomentar a construção de novas vagas na perspectiva da gente tirar essas 27 mil pessoas que ainda estão em encarceragens de delegacia de polícia, o que é absolutamente inadequado. Então, o ideal é que a mulher presa seja imediatamente encaminhada para um estabelecimento do sistema prisional. O problema que ocorre é que, dada a baixa disponibilidade de unidades femininas, muitas vezes ela acaba tendo que cumprir a sua pena ou ficar presa durante o processo num local bastante distante do local onde ela reside, o que também traz uma dificuldade para a manutenção do próprio vínculo familiar, das visitas serem efetuadas. Então, há uma carência ainda de abertura de novas vagas. A gente está financiando, o governo federal, mais 5 mil novas vagas para presídios femininos no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, e a gente espera que nos próximos anos entreguemos aí e possamos reduzir drasticamente o déficit e melhorar essa situação. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje estamos conversando sobre a situação das presas no Brasil. Aqui no estúdio eu recebo a advogada Sofia Coelho Araújo, especialista em direito criminal, e Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. E uma situação que acontece com frequência é o relacionamento homossexual entre as detentas. Muitas formam união estável e, em alguns estabelecimentos, têm direito à cela diferenciada. A Lei de Execuções Penais determina que homens e mulheres devem ficar em prisões separadas, mas não fala sobre tratamento diferenciado para os relacionamentos homossexuais, comuns dentro das unidades carcerárias. A união estável de Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais, e Sandra Regina, presa por sequestro e homicídio, levantou questões não previstas em lei. A possibilidade, por exemplo, de presas em situação de união estável ficarem em celas específicas para casais, como no presídio de Tremembé, em São Paulo. Cada estabelecimento prisional adota a sua própria regra. E aí determinados presídios criam o quê? Resoluções, justamente para regulamentar essas surpresas, vamos dizer, essas questões que
trouxeram evoluções na nossa sociedade. E acaba que a lei não abraçou ainda isso. Na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, não existe a possibilidade de casais formados por mulheres ficarem em celas diferenciadas. Segundo a diretora do presídio, cerca de 85% delas mantêm relacionamento com outras presas. Aqui, estas detentas podem até ficar na mesma cela que a parceira, desde que tenham boa conduta. Para a gente, o que a gente leva em conta é o critério da segurança e da disciplina. Então, elas permanecem juntas, têm direito de ficar na mesma cela, enquanto não afetar a questão da segurança ou não tiverem nenhum problema disciplinar envolvendo. Se tiver, aí elas são separadas. São separadas de cela, mas elas continuam tendo contato nos banhos de sol, nos dias de visita. Doutor De Vito, como as uniões estáveis são tratadas de forma geral? Está complicado cada estabelecimento definir a sua própria política? A lei de execução penal, de fato, ela não traz previsão, mas também não há nenhuma vedação de manter esse casal de lésbicas, esse casal homossexual, na mesma cela. Então, como a diretora apontou, eu acho que é até conveniente para o funcionamento e para a boa harmonia do estabelecimento penal que você tente sim conciliar essa situação, permitindo que as pessoas, de fato, mantenham esse relacionamento. E hoje há situações de opressão muito forte em relação a homossexuais dentro do presídio, em especial nos locais em que há facções que dominam e que trazem o seu código de conduta, o seu código moral, de uma forma muito opressora. Então, o gestor prisional ele tem que estar atento, sim, para resguardar o direito dessa pessoa também, que tem uma orientação sexual diversa. Doutora Sofia, o nosso entrevistado da reportagem falou da necessidade de mudanças na lei de execuções penais, até para atender tudo isso que o doutor Renato falou aqui. Já existe algum estudo sobre isso? Não, ainda existem pequenos estudos feitos e artigos publicados, mas estudo de fato com relação a isso, eu acredito que não. A questão da lei de execuções penais não trazer essa previsão, ela é suprida, por exemplo, pela resolução número 4 do Conselho Nacional Penitenciário. No seu artigo 2º, ele prevê a possibilidade de mulheres presas se relacionarem entre si e terem visitas íntimas, né, durante o confinamento. Eu acredito que de mês em mês elas têm 2 ou 3 visitas permitidas. Então, essa questão ainda não tem sido discutida com muita força. Acredito que daqui para frente consigamos determinar na própria lei de execuções penais, com uma eventual reforma, essa possibilidade de união estável entre as pessoas. E acredito também que essa união, esse número elevado de 85%, seja com base na solidão que essas pessoas fiquem dentro da prisão. Essas mulheres normalmente são abandonadas pelos seus maridos, pelas suas famílias, né? Porque a mulher é o pilar da família. Quando ela sai daquela família, acaba que se desfaz com uma facilidade que não se desfaria com o homem no caso preso, né? Esse dado que a doutora Sofia aponta é interessante. Quando o homem é preso, as visitas das suas esposas e companheiras são muito frequentes. Quando a mulher é presa, o abandono é muito frequente. Quer dizer, a desigualdade de gênero... Continua até aí, né, nas visitas. Continua até nas visitas. Então, isso, de fato, parece bastante plausível. A busca de afeto diante de uma situação de abandono. Outra situação que demanda um tratamento diferenciado é a gravidez de uma detenta. Como a gente já mostrou aqui, a Constituição assegura que estas mães tenham condições de permanecer com os filhos durante o período de amamentação. Mas será que na prática isto é cumprido? Esta é a dúvida de uma telespectadora. Eu gostaria de saber se quando uma mulher tem filho na prisão, ela tem tratamento diferenciado? Doutora Sofia, a Constituição garante que a mulher permaneça com o filho durante o período de amamentação. Por quanto tempo isso ocorre e em que condições? Quando muito, a mãe ela consegue amamentar o filho dela dentro da cadeia até os 6 meses de idade daquela criança. Mas muitas vezes essa amamentação sequer ocorre, porque a criança às vezes é até tirada da mão da mãe e não tem suporte dentro da cadeia, não existe berçário, não existe creche, não existe, na maioria das vezes,
acredito que até 32% do sistema carcerário não oferece esse sistema essa questão do berçário para as mães. A questão da mãe é muito importante porque ela merece uma atenção especial. É uma fase muito importante essa questão da amamentação e estudos já feitos comprovam que a criança ela precisa até os 3 anos de idade estar perto da mãe, assim, próxima mesmo, né? Então, isso não é garantido pelo sistema penitenciário. Acredito até pela falta de condição de dar isso às presas. Então, a situação é preocupante no que diz respeito às mulheres grávidas. Agora, doutor De Vito, é feito algum trabalho para preparar essa mãe para o momento da separação, para o momento que a criança não vai estar mais ali com ela? Olha, idealmente a gente tem que ter uma equipe psicossocial acompanhando a formação desse vínculo, esse período em que a mãe está com o filho, e preparando esse momento que deve ser emocionalmente muito delicado, que é o momento da separação. Acho que a gente tem que avançar bastante e temos investido na construção também de estruturas adequadas. A gente tem um projeto de centros de referência materno-infantil, que são os equipamentos de saúde voltados a garantir todo o período de gestação, que também é extremamente importante, o pré-natal adequado da presa, como também esse período de amamentação. Mas, sobretudo, os gestores penitenciários, os diretores das cadeias, têm que se sensibilizar para que a gente estimule esse processo de aleitamento. Nós temos também um projeto e contamos aí com o apoio da atriz Maria Paula, que tem nos ajudado visitando presídios Brasil afora, com orientações para os profissionais de saúde, para os gestores da área da segurança do presídio, para que a gente possa garantir essa amamentação saudável. Bom, e vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Eu gostaria de saber se quando uma mulher tem filhos e ela vai presa, eu gostaria de saber o que acontece com as crianças se não tem mais ninguém para cuidar. Doutora Sofia, qual é a orientação desses casos? A mãe pode passar, por exemplo, por regime aberto para poder cuidar dos filhos? Se não tiver no presídio essa opção de amamentação, ela pode cumprir em regime domiciliar a pena até o término dos 6 meses. Caso, passado esses meses, não tenha essas pessoas próximas, ela tem que deixar com alguma instituição que cuidará da criança até o momento que ela sair da prisão, e aí ela vai ter que provar que já tem condições de cuidar daquela criança após o término da pena, do cumprimento de pena. E dependendo da condenação, doutor De Vito, essa criança pode ser colocada para adoção? O fato da pessoa ter sido condenada por um crime não deve levar à destituição do poder familiar, que é o requisito para se colocar a criança em adoção. Acontece que isso muitas vezes não é observado, né? A gente tem esse problema real. O que fazer, então, com a mulher presa? Muitas vezes a família acaba ocupando esse espaço, a avó, muitas vezes as crianças vão para um abrigo previsto no ECA, mas o que a lei não permite, embora ocorra na prática, é a destituição do poder familiar com vistas à adoção dessas crianças. Bom, e como a população vê as condições dos presídios femininos? Vamos conferir as opiniões. Eu acho que as condições do presídio em geral são muito ruins, né? Para as mulheres deve ser pior ainda, né? Lá elas não têm oportunidade de ter uma saúde melhor, um desenvolvimento melhor, escolas melhores. Talvez se elas conseguissem oportunidade de emprego para ser reinseridas quando elas saíssem de lá e já começar com essa oportunidade desde lá, na condicional. Na sociedade tem que ter aquela reabilitação, né? Dar oportunidade de emprego, dar oportunidade de estudos e tratar o motivo que essa pessoa levou ela a estar num presídio, né? Porque com certeza o crime não é o melhor caminho. Doutor De Vito, o que é feito para garantir a ressocialização dessas mulheres? Tem cursos específicos para elas? O Estado tem que investir maciçamente nos programas de trabalho, seja para o preso do regime fechado, seja para o preso do regime semiaberto, e de estudo, ensino profissionalizante, como o perfil
da presa nos mostra são pessoas que tiveram o acesso muito precário ao ensino sequer fundamental. Então, esse período de privação de liberdade tem que ser utilizado para a gente agregar potencialidades a essa pessoa, inclusive de uma forma inteligente, para evitar a reincidência, evitar que essa pessoa volte. Então, o alinhamento das políticas educacionais, do Programa de Educação para Jovens e Adultos, do Pronatec, é uma meta fundamental para que essa mulher agregue, como uma das estudantes falou, conhecimentos e tenha a possibilidade de inserção profissional no momento de cumprimento da pena. Na verdade, a função da pena seria transformar aquela pessoa numa pessoa melhor e sociável, né? Então, muitas das vezes, ao invés de ressocializar a pena, ela estigmatiza, ela se transforma numa pessoa pior, mais amarga. Então, a intenção é a ressocialização, né? Mas é paradoxal a gente pensar numa ressocialização sem a gente humanizar a pena, sem a gente humanizar a justiça, os aplicadores da lei, né, os agentes penitenciários. Eu acredito que a humanização seja algo extremamente importante para que a gente consiga um resultado positivo. Bom, com essas constatações, o artigo 5º chega ao final. Doutora Sofia, doutor De Vito, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também a você que nos acompanha. Para rever os nossos programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Você também pode participar enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.